Queria sua atenção para Deuteronômio, capítulo número 6. Isso eu trouxe aqui, eu trago a introdução. E tem depois a segunda, são duas mensagens que Deus falará ao nosso coração. Deuteronômio quer dizer repetição da lei ou a lei novamente. É o capítulo 6, quinto livro da Bíblia. Ele diz assim: estes, pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que o fizesse na terra a que passais a possuir. Verdade. No mundo jurídico há uma máxima que diz: é impossível viver em sociedade sem regras, sem normas. Para você andar com Deus, você tem que observar o que Deus diz na sua palavra. Então ele está dizendo, os mandamentos, quer dizer, os estatutos são regras, conjunto de regras, né, que estão na Bíblia Sagrada, são para nós. Para quê? Para vivermos em comunhão com Ele, para andarmos unidos com Ele. É importante você observar. Isso não é apenas para o Antigo Testamento. Claro, é uma citação bíblica do Antigo Testamento, mas também falaremos do Novo Testamento. Mas deixa eu falar um pouco mais. Ele diz assim: para que temais ao Senhor. O que é temer, pessoal? Respeitar. Então aqui está o princípio de tudo. Quem quer andar com Deus tem que observar os estatutos, os mandamentos, para que você possa temer, para que você possa respeitar o que Deus está falando a respeito daquele assunto, a respeito daquela situação. Se você temer a Deus, você será uma pessoa bem-sucedida, você será uma pessoa feliz, pode ter certeza. Olha o que fala alguns versículos só sobre esse temor, que é importante. Salmo 112. Já estudamos aqui, constantemente temos que citar, pessoal. Por quê? Você verá. Salmo 112. Ele diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que respeita o Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Então isso aqui é para mim, isso aqui é para você também. Eu tenho que aprender, se eu quero ser bem-aventurado, eu quero ser bem-sucedido, eu tenho que aprender a temer a Deus, a respeitar. Como é que eu respeito? Observando os mandamentos, observando os estatutos, as regras, o que Deus diz na sua palavra, a respeito de tudo. Mas em assunto específico, eu vou consultar a Bíblia, eu vou aprender dele. Aí ele fala, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim. Então aprenda dele. Você não tem que aprender verdadeiramente do pastor Jaime ou de outro pastor. O pastor tem que ensinar Cristo. O pastor tem que ensinar a palavra de Deus. É dele que você aprende. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você aprender dele, você também vai ser manso e vai ser humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Você nunca ficará agitado, inquieto, desassossegado com qualquer situação. Você aprende dele. Como é que eu aprendo? Vamos mais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aí começa a esquentar para nós. Já viu falar? Começa a esquentar. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. E ele diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, bem, eles conviveram no passado, muitos deles conheceram o Senhor Jesus fisicamente, como Pedro, os apóstolos, João, todos. Mas o Paulo já foi uma experiência própria, foi uma revelação que Jesus se mostrou para ele, se revelou para ele. Mas o que ele está dizendo? Ainda que nós mesmos, tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Nós temos que conhecer Cristo como ele sempre foi. A maioria aqui está bem instruído nessa parte, mas tem sempre gente começando. Como é que eu tenho que conhecer a Cristo? João 1:1. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus,
O verbo era Deus. Entende? Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eles conheceram o verbo segundo a carne, quer dizer, Jesus o homem, que Deus se fez carne, né? A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Eles conheceram Jesus. Nós não temos que ficar especulando, como de vez em quando tem. Jesus tinha cabelo grande, cabelo pequeno, Jesus tinha pele morena, pele clara, Jesus tinha os olhos claros. O pessoal pinta, mostra Jesus aí, costuma dizer os homens, né, os teólogos, Jesus ocidental, aí tem o Jesus oriental. Não, esquece isso. Não temos que verificar nem saber, não temos que especular, um dia o veremos, né? Mas o que nós temos que conhecer Jesus, como ele sempre foi, o quê? No princípio era o verbo, a palavra de Deus. O verbo é a palavra de Deus, tanto que eu falei que a maioria está bem instruído. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. (19, 13). E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele teve uma visão no Apocalipse. João, o evangelista, não o Batista, o evangelista, ele teve uma visão e viu um cavaleiro que estava com as suas vestes salpicadas. Quem era esse cavaleiro, pastor Jaime? Era o Senhor Jesus. Mas ele não estava sendo chamado Senhor Jesus, ele estava sendo chamado a palavra de Deus. Até o missionário contou que uma vez ele teve que ajudar uma pessoa. Ela contava uma visão, que sempre ela encontrava, Jesus entrava no quarto dela e pregava para ela. Ah, é? Que pessoa privilegiada, todo dia Jesus vai lá conversar com ela. Pessoa privilegiada, todo dia Jesus aparece fisicamente. E tudo bem. Aí começou a conversar com ela, ele assim, e como é que ele vem? Ele vem com umas vestes brancas, sabe, assim, bonita. Ele diz, Pai seja convosco. E começou a dar instruções. E se vê que as instruções estavam completamente fora. Ele disse, mas deixa eu mostrar uma Bíblia, uma palavra para você. Olha o que diz aqui. E estava vestido com uma veste salpicada de sangue. Será que ele mandou para a tinturaria? Ele mandou lavar as roupas, as vestes? Até que ela olhou. Aí à noite, sempre que aparecia aquele ser, apareceu de novo. Mas como é que ele veio? Com as vestes salpicadas de sangue. Sai fora, demônio. Desapareceu, nunca mais voltou. Irmão, não procure nada, procure a palavra. Procure entrar nas Escrituras e dizer, Jesus, me ajude a andar de acordo com a tua palavra, me ajude a ter comunhão com a tua palavra. Você vai crescer, você vai ser bem-sucedido. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 6. Então é aí que temos que, quem quer vencer tem que prestar atenção nesse detalhe que ele está dando para nós. Voltando ao versículo 1. Então ele diz, estes, estão aqui, pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesse na terra, a que passais a possuir. Nós estamos nessa terra hoje, que é o Evangelho. Nós temos que adentrar nas Escrituras, conhecer as Escrituras. Irmãos, em ter um tempo para estudar a Bíblia, ler a Bíblia, prestar atenção, não espere fórmula mágica. Deus não tem queridinhos, Deus não tem privilegiados, Deus tem homens que o buscam. Tem homens e mulheres que prestam atenção na palavra, que observam o estatuto, que observam a palavra e procuram andar de acordo com a palavra. Esses vão começar a brilhar, esses vão começar a se destacar, esses vão começar a usar o poder de Deus contra o mal, porque não é só, entenda bem, o Evangelho não é pesado. Se aprender de mim que sou manso, humilde o coração. Tomai sobre vós o que? O meu jugo. Não é pesado, pode ter certeza. Então, se você determinar no seu coração, eu vou viver de acordo com a palavra, você verá como é bom. Você verá que estar com Cristo é o quê? Comparavelmente melhor. Você vai ver que a vida pautada nas Escrituras não é pesada, não é fardo pesado, nenhum castigo. Não, pelo contrário, é prazerosa. A presença de Deus recompensa você. A presença de Deus alegra o seu coração. E como é que eu tenho a presença de Deus? A palavra. A palavra de Deus é Deus conosco. E aí o que eu digo, não é só isso. A palavra de Deus vai dar segurança para você, confiança. Quando você se deparar com o mal, você está com uma confiança tremenda. Não, maior é o que está comigo. Mas tem gente que anda na igreja, às vezes muito na emoção, entende? Mas quando se depara com a adversidade, ele treme. Por quê? A ausência de Deus. Lembra daquele estudo? Deus, ausência de medo. Medo, ausência de Deus.
Porque a palavra de Deus é Deus conosco. A palavra de Deus nos dá segurança. A palavra de Deus nos dá confiança. A palavra de Deus faz realmente com que a pessoa seja bem-sucedida. Isso é muito importante. Então, se você está dizendo, você será bem-sucedido, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho do teu filho. Tem que levar para dentro de casa isso, meu irmãozinho. Será, Josué disse, eu e a minha casa servirão. Se você não ensinar, eles vão se perder. Ainda que estejam hoje talvez desviados, talvez estejam fracos, mas se você ensinou, a Bíblia diz que quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Ensina o caminho ao pequenino, ensina mesmo, vai mudar, as coisas vão mudar completamente. Ouve, versículo 3, matéria nova, né? Desculpe que eu pulei a parte, que eu não quero pular. E os teus dias sejam prolongados, glória a Deus. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, na terra que mana leite e mel. Versículo 4, ouve Israel, ouve povo de Deus, ouve igreja de Cristo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, oh glória a Deus, aí você será bem sucedido.